quinta-feira, 27 graus é a temperatura neste momento aqui na capital do Noroeste. E olha, neste segundo bloco aqui do Bianca News, conforme eu havia prometido para você, nosso ouvinte, estou recebendo aqui o professor Dr. Adalberto Ramon Valderrama Gerbasi, que é professor da nossa Universidade Paranaense, a nossa Unipar, que tanto nos orgulha aqui, que foi um dos vencedores de uma das categorias do prêmio Literatura Jabuti, que é o prêmio mais importante, que é reconhecidíssimo quando a gente se fala em prêmios literários. E além do prêmio Jabuti, o professor Adalberto também conquistou o troféu da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, ficou em terceiro lugar na categoria Ciências Naturais e Matemática. Professor, é uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia a todo o pessoal que nos está escutando nesse momento, e me sinto muito alegre e feliz e um prazer estar aqui com vocês, ser recebido para dar algumas explicações sobre o prêmio que eu recebi lá em São Paulo, por 2 órgãos diferentes, e que me enchem de orgulho, não somente para mim, para minha família, mas para a cidade também, para a universidade. Em 62 anos que tenho Moarama, é a primeira vez que alguém conquista esse prêmio tão cobiçado como é o Jabuti. E eu estudei na Universidade Estadual de Maringá, nos anos 70, 77 a 80. Conheci minha esposa, que está aqui de Moarama. Eu era venezuelano, mas depois de muitos anos decidi me naturalizar, agora sou brasileiro. E um dia, numa aula de matemática, quando fazia a segunda série, o segundo grau, fiz uma pergunta a um professor de matemática, que me explicasse sobre algumas curvas que tinha ali no livro, no final do livro, e ele me falou que não adiantaria me explicar porque era uma coisa muito difícil e que eu não entenderia. Que se eu escolhesse algum curso na área de tecnologia, engenharia, matemática, talvez eu visse essas curvas. Lógico, eu fiz matemática pura, mas em realidade ele só até essa época se trabalha mais com o abstrato, ou seja, calcule aqui, calcule aquilo, calcule, mas não dão exemplos aonde que se aplica aquilo. E essa é uma pergunta que, assim como eu fiz para o meu professor, os meus alunos também faziam. Professor, onde que eu vou aplicar isso? Então eu fui acumulando material para eu poder escrever o livro, em torno mais ou menos de 6 anos e meio, mudando, não, isso aqui não está bom, vamos tirar isso, vamos pôr isso aqui, e enfim, quando concluí, por casualidade estava em Curitiba e mandei para 3 editoras, e a primeira que me escreveu foi a PUC, se eu não poderia mandar alguma coisa um pouco mais explícita, ou se eu poderia ir até a PUC para levar o livro, um rascunho, alguma coisa que explicasse melhor. Aí eu levei, e a editora-chefe gostou muito do livro na época e falou, não, esse já vamos deixar, já vamos mandar para que seja avaliado, mas não, esse é só um rascunho, vamos tentar melhorar isso, eu quero melhorar mais. Me falou, não, a gente vai melhorando aqui com o transcurso, já vamos tentar ir adiantando. E desde o primeiro momento houve uma empatia lá na editora da PUC, e até a finalização, que foi no ano passado, né? E a gente sempre concorre de um ano anterior para o outro. Então, quem pensa concorrer no 2019 tem que ter o livro escrito agora nesse ano. Então, o meu foi publicado em 2017, então eu concorri agora em 2018. E tive a felicidade de ganhar os 2 prêmios. Logicamente que o prêmio da ABEL é mais importante para a editora, porque o que significa a Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Mas um terceiro lugar para tanta gente no Brasil que manda, ou tantas editoras que mandam livros, e para eles foi a primeira vez que ganhavam um prêmio. Eles falam que em média 4 a 5 livros por ano eles mandam e nunca foram classificados. E agora com esse esse é o primeiro. Então para eles foi uma festa muito grande. Aí esperamos até quinta-feira, porque isso foi dia 5, que ganhamos a ABEL, né? Aí no dia 8, a surpresa foi maior ainda, quando
anunciaram, porque de todo esse pessoal que se inscreve, são selecionados apenas 10 em cada categoria. E ninguém sabe se vai ganhar ou não. Somos num momento em que abrem o envelope e dizem, anunciam quem é o vencedor. Então, eu não esperava, porque em realidade ali os 10 que estávamos somos aptos a ganhar o prêmio. São livros, me imagino, de boa qualidade também, desde que chegaram a essa final. E quando me chamaram, logicamente, isso foi até um susto, porque dá uma tremedeira, é uma coisa indescritível. É um teatro muito grande, o Oscar Niemeyer está localizado em Ibirapuera, dentro de um parque, deve ter mais capacidade para mais de 1.000 pessoas. Isso estava cheio, muito moderno o teatro, e logicamente isso é um susto muito grande, porque e alegria, uma coisa indescritível. Aí, quando eu subi ao palco, quem estava entregando o prêmio esse ano era o Serginho Groisman, inclusive me deu me assinou um livro. E até hoje tem tido bastante repercussão, não somente aqui em Umuarama, mas em outros lugares. No Paraná, me parece que esse ano fui o único que ganhou o prêmio Jabuti. Então imagine-se sair daqui do interior, concorrer com tantas pessoas conhecidas. O prêmio começou se iniciou em 1959, quem ganhou o primeiro prêmio foi Jorge Amado, com Gabriela Cravo e Canela. Ali tem Paulo Coelho, Jô Soares, Lígia Fagundes Teles. Então tem Monteiro Lobato, tem uma quantidade de pessoas ali na área de literatura, porque é dividido em categorias, que são pessoas que se escrevem na área literária, mas também há premiação na área de ciências, na área de humanidades, na área de arte. Então, e esse ano eles decidiram que não teria segundo ou terceiro lugar, que seria apenas o vencedor. E, logicamente, que eu me sinto muito grato e contente por ter recebido um prêmio desse, que aonde me coloca num círculo fechado, junto com grandes escritores brasileiros, e isso é uma felicidade muito grande. O senhor falava do Jorge Amado, só tem gente extremamente qualificada. Sim. E é claro que a sua publicação também agora passa a fazer parte desse rol, dessas pouquíssimas pessoas que venceram o prêmio. Mas é claro que houve todo um trabalho para isso. O senhor tem outras, o senhor me falava aqui que é o primeiro livro, mas que já tem muitas publicações, inclusive científicas. Sim, são publicadas em revistas científicas, são trabalhos que a gente faz na universidade, porque somos doutores ou mestres, podemos fazer trabalhos de pesquisa e depois publicar. E então, em tantos anos, já faz 28 anos que estou na Unipar, então são incontáveis os trabalhos que já foram apresentados, que foram divulgados por meio de revistas, tanto da Unipar como revistas também de outras universidades. E até que um dia eu falei, não, vamos tentar levar a cabo esse projeto de livro que estava já começado, porque eu acho que um professor deve publicar um livro, pelo menos um na vida, né? Produz muito conhecimento, né? Produz muito conhecimento, e esse é um livro fácil de leitura, qualquer um pode ler, explica muito bem, as fotografias são de alta resolução, coloridas todas, então é um livro que dá para você ler na praia, à noite, em qualquer lugar. É um livro fácil de entender. Quando que começou a sua carreira universitária? O senhor veio da Venezuela para cá, casou-se, né? Eu cheguei em 77 em Maringá, ali fiquei 4 anos, me formei em matemática pela UEM, aí voltamos para a Venezuela e 1 ano e meio depois decidimos retornar ao Brasil para que ela continuasse os estudos dela e eu também continuar meus estudos de aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, e todo professor, eu acho que
que quando está num nível superior, ele tem que continuar estudando a vida inteira, ler muito. E essa leitura me trouxe também muitas ideias para meu livro. E, felizmente, concluí. O senhor falava da sua esposa, deixa eu agradecer a participação aqui da professora Sandra Regina, que também é advogada, professora da rede estadual e também advogada. Obrigado pela presença, está aqui acompanhando o esposo, toda orgulhosa ali também, né? É claro que muita gente, o senhor tem um currículo fantástico, eu falava isso aqui no começo do programa, extremamente qualificado, né? E o senhor dá aula para muita gente ali na Unipar. Sim. E trabalha bastante, né? Sim, sim. São várias disciplinas, pelo que eu sei, e vários cursos que o senhor dá aula. Imagino que o senhor tenha muita gente que se espelha, ou que vai se espelhar no senhor. Com certeza. É um exemplo. Produzir. No dia que me fizeram a homenagem lá na Unipar, na reitoria, eu explicava isso. Ganhar o prêmio Jabuti não é fácil. São poucos que conseguimos. Mas também não é impossível, porque se fosse impossível eu não teria ganho. Então seria um ponto de referência para outros, não somente professores, até para qualquer outro pessoa que queira publicar uma ideia, uma poesia, um romance, um conto, sei lá, até humanidade na área de direito, economia. Então o caminho não é fácil, porque são muito concorrentes. Eram 2030 que mandaram livros e que apenas fomos classificados. Não 180. tem fórmula, não existe fórmula, tem que escrever. Tem que escrever e tentar se explicar o melhor possível. E como eu digo, não é fácil, mas também não é impossível. Então, para futuras gerações, que sirva de exemplo, e todos aqueles que puderem adquirir o livro no ensino médio, ele já vai ter uma ideia, aqueles que vão se encaminhar pela área de ciências exatas, apesar de que o livro tem exemplos na área de literatura, antropologia, sociologia, engenharia mecânica, engenharia civil, explica fenômenos da natureza e também construções feitas pelo homem utilizando a geometria. E o livro, casualmente, tem ali como subtítulo da pré-história aeroespacial, porque em realidade a geometria começou lá nas paredes, nas cavernas, quando o homem era pré-histórico, e foi evoluindo. E na Grécia, a antiga Grécia, foi que começou o pessoal a intentar dar uma conotação científica para aquela geometria, que perdurou por muitos anos, porque só se utilizava régua e compasso para fazer as demonstrações. Não havia uma álgebra, não havia aritmética. Então se utilizaram desses dois instrumentos. E foram eles que desenvolveram a geometria até se transformar em um ramo da matemática. Então primeiro se iniciou a geometria para depois a matemática. Então ali está explicando com fenômenos simples, ou às vezes até complexos, mas explicados de uma maneira que a pessoa que lê possa entender. E isso me levou muito tempo. Não, tira aqui, põe ali, não ficou bem, vamos tentar melhorar o que está escrito. E assim mais ou menos levei uns 6 anos e meio para concluir o livro. E uns 4 para ser publicado. Aí eu falei, nossa, mas tanto tempo assim, eu não me imaginava. Aí uma professora da USP que ganhou um prêmio lá, uma descendente de japoneses, ela falou, esse livro me levou 6 anos para ser publicado. Aí eu falei, estou no lucro. O meu demorou um pouco menos tempo. Menos tempo. Então, a responsabilidade das editoras de tipo universitário, elas são muito criteriosas. Qualquer coisinha, elas te mandam a corrigir. Não importa a hora, se é de manhã, tarde, noite, de madrugada. Às vezes eu ficava até 4 horas da manhã corrigindo o que eles queriam para o dia seguinte. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Então, essas editoras universitárias, elas quando lançam um livro, tem que ter certeza de que aquele livro é bom para a leitura, que vai ter aceitação. Então, eu tentei, e a editora também, deixar um livro que todo mundo gostasse. Está à venda? Está disponível? Está disponível. Aqui em Umuarama não ainda. Mas me imagino que com o tempo, que agora que ganhamos esses prêmios, a nova capa vai vir já com o carimbo de prêmio da Abel e prêmio Jabuti, que aí chama mais atenção. Então é um livro que
que é fácil de entender, não é difícil. Você vai ver, eu vou te mostrar um. E os troféus também eu trouxe, para que dê uma olhada, e se quiserem tirar alguma fotografia Vamos também. fazer lá no banner da rádio. Então, é gratificante. Então, eu me baseei naquilo que, nossa, tudo abstrato. Calcule. Mas, como eu fiz o doutorado fora, o mestrado, o doutorado em Barcelona, e concluí na Universidade Federal da Bahia. Então, eu falei, eles lá são a escola deles, vamos falar assim, eles prezam muito pelo concreto primeiro, para depois explicar o abstrato. Aqui na América fazemos todo o contrário, partimos do abstrato para depois dar um exemplo quando se consegue. Então eu falei, não, então vou fazer o que eles mandam, o que eles me ensinaram lá no mestrado e doutorado, vou partir de coisas concretas para explicar os fenômenos da natureza e também algumas construções que são realizadas pelo homem em diferentes áreas. Aqui tem literatura, tem antropologia, sociologia, então tem uma quantidade de ciências ali que são explicadas por meio da geometria. Então isso é uma coisa muito bonita e que a gente não vê no dia a dia, não enxerga. Pois é, o nosso país é tão rico, tem tanta gente tão qualificada, tão capacitada, infelizmente temos uma produção grande científica em muitos momentos, mas não há, por parte dos governos, às vezes a gente percebe que não há incentivo, né? As bolsas de ensino poderiam ser maiores, mais incentivos, né? Infelizmente esta é uma realidade nossa. Sim, é lamentável que hoje em dia tenhamos poucas bolsas do FIES, já que tem muito aluno que não consegue, às vezes, continuar seus estudos por falta de incentivo. Ou ajuda, vamos falar assim, para que ele faça um curso superior. As universidades públicas, que são as que recebem dinheiro para pesquisa diretamente, é pouco dinheiro, está sucateada muitas vezes. Grandes universidades como a Federal do Rio tem sérios problemas para captar recursos, e ali há uma produção científica muito grande, no Rio, São Paulo, a USP, né, Campinas. Então essas universidades precisariam de mais um incentivo para que os seus professores possam pesquisar e pesquisar em alto nível, comparados com outras universidades americanas, europeias, que têm muito dinheiro para pesquisa. E que conseguem, né? Professor, eu quero imensamente lhe agradecer pela presença, pela participação. Se deixar nós aqui, a gente vai bater papo o dia inteiro. Porque o senhor tem muito conhecimento e, claro, tem muita experiência, muita história de vida, né? Que ao longo desse tempo todo, enquanto professor da nossa universidade aqui, e com a presença com as pessoas, né, adquiriu. Então assim, encantador realmente. Obrigado por ter participado aqui, aceitar o nosso convite para vir conversar um pouco. Eu quero agradecer também à professora Sandra Regina, que é a sua esposa, e também fazer um agradecimento especial à Graça, assessora de comunicação lá da Unipar, sempre também muito atenciosa com a gente. Professor, parabéns, obrigado. Eu que me sinto lisonjeado de ter sido convidado para uma rádio tão famosa como é a Bianca, para explicar alguma coisa sobre o meu livro e sobre minha vida. Então, eu que sou grato e me sinto muito feliz de ter participado aqui com vocês, momentos agradáveis, e responder perguntas e explicar sobre o prêmio e sobre o livro. Então, obrigado a vocês. Um abraço, professor. Entrevista depois, para quem quiser acompanhar, vai estar no nosso site na internet, biancafm.com, e também nas nossas redes sociais. Eu vou para o intervalo e em 5 minutinhos eu volto para conversar com o empresário Walter Moraes, que está inaugurando uma gigante da área de construção civil aqui em Umuarama,